Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 30 de abril de 2025, e nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18 vai mostrar para nós muitas coisas. Discípulos, eles estão aqui querendo saber, havia sempre essa disputa entre os discípulos. Felizmente, as mentes deles estavam sempre voltadas à questão do reino, mas de uma maneira secular, de uma maneira política, militar. Eles ainda estavam sendo moldados à questão do reino dos céus, e Jesus estava ali pacientemente ensinando a eles tudo isso. E eles perguntam, versículo 1, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, para ser bem didático com aqueles irmãos, ele vai chamar o menino, ele fica ali, coloca ele no meio deles, diz o versículo 2, e no versículo 3 ele explica: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mas meninos como? Hoje em dia, se nós chamamos alguém de menino, é como se nós estivéssemos menosprezando, se ele estivesse agindo de uma maneira infantil. Mas Jesus explica no versículo 4, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. O que Jesus está dizendo é que nós devemos ser como crianças, a humildade de uma criança, a facilidade de perdão de uma criança, isso é que deve estar em nós. É isso que Jesus está dizendo, estes são os maiores no reino dos céus. E estes pequeninos, estes que são os humildes, são aqueles que são guardados por Jesus. No versículo de número 11, Jesus vai falar que veio salvar o que se tinha perdido. E para deixar isso muito claro, ele traz a parábola da ovelha perdida. Quando nós formos estudar o evangelho de Lucas, nós vamos ver outras parábolas relacionadas a essa, mas Mateus, ele relaciona apenas aqui a parábola da ovelha perdida. E ele diz o que Jesus disse ali, que ele deixou registrado. Versículo 12, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de nosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Jesus está dizendo, se houverem 99 ovelhas, ele deixa as 99 e vai em busca da perdida. Ele está em busca das ovelhas perdidas. Talvez você que está me ouvindo hoje, eu não sei em que momento você vai mais estar ouvindo, porque isso vai estar gravado aí no YouTube, até algum dia no futuro alguém ouvir. Você pode ser essa ovelha que está desgarrada, uma ovelha necessitada da palavra de Deus. Jesus está dizendo, você é o meu pequenino e eu quero você comigo, e tenha certeza que vou fazer uma grande festa pela sua chegada. Em relação a esses pequeninos também, Jesus vai ensinar sobre a questão de se um irmão pecar. Todos vamos pecar, vamos errar e podemos falhar uns com os outros, e Jesus aqui ele vai relacionar o que fazer quando um dos pequeninos, quando um dos humildes, quando um dos servos dele pecar. Ele ensina o seguinte, versículo 15, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Pronto. Então, alguém pecou contra ti, você vai até ele, diz a ele, você me magoou, você me feriu, você me traiu, e se aquela pessoa se arrepender, ali já está resolvida toda a situação. Porém, se ele não te ouvir, diz o versículo 16, você precisa levar 2 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. A ideia de Jesus é sempre confrontar aquele que está em erro, para que ele possa reconhecer o seu erro e voltar-se para Deus e deixar de cometer aquele pecado. Se isso acontecer com as 2 testemunhas, ali acabou-se. Mas há uma última instância, caso aquela pessoa não escute, versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio publicano. E Jesus está ensinando aqui para nós, se essa pessoa, ao levar a igreja, ouvir a igreja vai agir como alguém que está ali ajudando aquele irmão a reconhecer o seu erro. Se ele quiser continuar deliberadamente na prática do pecado, ele deve ser considerado alguém como fora da igreja. Jesus usa as palavras gentil publicano, o que ele está dizendo aqui para os judeus agora, o que ele estava dizendo, com certeza aquelas pessoas entenderiam, porque os judeus não aceitavam os gentios, não aceitavam os publicanos. Claro que Jesus estava incluindo essas pessoas depois no seu grupo, mas aqui, a título de que a igreja fosse tratada, e Jesus usa aqui a palavra igreja pela segunda vez no evangelho de Mateus, ele vai dizer para nós que essas pessoas estariam excluídas ali
da igreja, excluídas daquela pessoa. Como é essa questão da exclusão? Não é uma questão de que a pessoa não pode mais entrar na igreja, mas o tratamento será diferente. Veja que até os versículos 15, 16 e até a primeira parte do versículo 17, há um tratamento de discipulado com essa pessoa que está em falha, que está pecando, que está errando. Mas a partir daquele momento que ela é considerada um agente publicano, aí o tratamento será agora de evangelização. Aquela pessoa não entendeu o evangelho, está vivendo deliberadamente na prática do pecado e precisa ser tratada, precisa ser ali trazida de volta. E é dentro desse contexto que Jesus diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligado na terra será desligado no céu. Ou seja, aquilo que a igreja resolver como um todo, veja que estamos no contexto da igreja, em relação a alguém que cometeu um erro, será ligado no céu, na terra. A maioria, o que a igreja decidir, Deus está como que aprovando isso em relação a alguém que está cometendo uma falta. E é dentro desse contexto também que o versículo 20 é trazido para nós: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Dentre esses que estão resolvendo essas questões para manter a pureza da igreja, o cuidado com os irmãos, para que o irmão não fique no erro, não perca a sua alma, não perca a sua vida, é que 2 ou 3 reunidos estarão ali com Jesus no meio, tratando daquelas questões e resolvendo as situações. E nisso, alguém pode achar, então eu não vou perdoar e levar logo à igreja, mas não funciona assim. Pedro, inclusive, vai chegar até Jesus, no versículo 21, e perguntar: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Pedro talvez chegou ali dizendo, achando que estava abafando, dizendo que perdoaria até 7, mas Jesus diz para ele: eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Jesus colocou um número ali extravagante diante deles. O número 7 quer dizer alguma coisa inteira, completa. Ele requer alguma coisa que como hoje em dia se diz que é um número perfeito. São 7 dias da semana, e o livro de Apocalipse, as cartas de João, eles vão falar sobre o número 7 dessa maneira de completude. E Deus está dizendo, não só 7, mas 7 vezes 70 ou 70 vezes 7. E para ilustrar bem, Jesus traz aqui a parábola do credor incompassivo. Resumindo a parábola, é um homem que devia milhões e milhões a um rei. O rei vai e perdoa aquela dívida com ele, implorando ao rei. O rei perdoa aquela dívida e o livra de uma prisão. Mas quando ele sai, ele encontra alguém que deve a ele alguns poucos reais, digamos assim, na nossa linguagem brasileira. E aquela pessoa quer receber aqueles poucos reais. Vamos colocar 100 reais de todo jeito, e manda prender aquele homem para que ele pudesse pagar isso. Ele se esqueceu que tinha sido perdoado de uma dívida impagável e agora quer cobrar uma dívida pequena. E aquele homem, quando o rei sabe daquilo, manda prendê-lo e cobrá-lo agora, manda deixá-lo preso por causa disso. Veja bem que o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, que o perdão de Deus a nós, ele é maravilhoso e ele é perfeito. E quando nós o entendemos, naturalmente nós vamos refletir isso. Nós vamos perdoar os próximos. Jesus diz no último versículo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, se eu entendi que recebi o perdão, com certeza eu vou refletir esse perdão na vida do próximo. O perdão que eu recebi é um perdão infinito, é o perdão para eu ter a vida eterna em detrimento do inferno que estava preparado para mim. Então, por que não perdoar o meu irmão? Por que não perdoar as ofensas? Que nós sejamos perdoadores e entendamos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.